Fala galera! Pessoal, a aula de hoje nós vamos aprender sobre os números primos e compostos, tá? O que são números primos e o que são números compostos. Em aulas anteriores nós aprendemos sobre os múltiplos, aprendemos sobre os divisores, aprendemos sobre os critérios de divisibilidade que facilitem muito para descobrir os divisores de um número, tá? E com esses conhecimentos nós vamos entender o que é um número primo e o que é um número composto, tá bom? Não tem nada a ver com grau de parentesco, não quer dizer que um número ele é filho do irmão do outro. Não, não existe isso não, gente, tá? Isso aqui é aqui, ó. Seres humanos temos, né, primos, que é o quê? Né? O filho do seu tio, né, vai ser seu primo, o filho da sua tia também é seu primo. Aqui não existe, nos números não existe um número que é tio do outro, esse número aqui é irmão do... Não, tem nada a ver com grau de parentesco, tá bom? Então, eu vou explicar para você o que são números primos e o que são números compostos, tá? Primeiro, vamos determinar o conjunto dos divisores de alguns números. Primeiro, vamos lá, divisores do número 1. Vou pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou fazer os divisores do 1 até o 13, tá? Vamos lá. Divisores do 1. Quem são os divisores do 1? É só o número 1, não tem outro divisor para 1. Ele divide somente por 1, tá? Divisores do 2. Quem são os divisores do 2? O número 1, lembra que o número 1 é divisor de todos os números, tá? Então, o número 1 e o número 2, tá? Tá aqui. Então, o número 2 tem dois divisores, o 1 e o 2. Quem são os divisores de 3? O número 3 tem o 1 como divisor e também o 3. Não tem mais ninguém de divisor, certo? Então, o número 1 só tem ele de divisor, só o número 1. O número 2 é o 1 e o 2. Ou seja, o 1 e ele mesmo. O número 3 só tem 1 e 3, ou seja, 1 e ele mesmo. Agora vamos ver os divisores de 4. O 1 é divisor dele, o 2 também é divisor do 4 e o 4 também é divisor dele, tá? Então, o número 4 ele tem 3 divisores, o 1, o 2 e o 4. Vamos ver o 5 agora? Divisores de 5, tá? Talvez você esteja se perguntando, por que tem aqui, cor azul, cor vermelha e cor preta? Daqui a pouco você vai entender por que eu coloquei cores diferentes aqui. Divisores do 5. É só o número 1 e o próprio número 5. Então, tem dois divisores, o número 5, 1 e o 5. Tá bom? O 6 tem quantos divisores? O 1, o 6, o 2 também é divisor do 6, o 3 e também o 6. Então, o 6, ele tem 4 divisores, o 1, o 2, o 3 e o 6. Vamos ver agora o 7. O 7, quantos divisores ele tem? Somente o 1 e o 7. Você não consegue dividir o 7 por outro número além desses dois, o resultado é exato, é somente o 1 e o 7. Então, o 7 tem dois divisores, tá? 1 e ele mesmo, tá bom? Aqui, divisores de 8. Quem são eles? O 1... o 2, o 4 e o próprio 8. Então, o 8 possui 4 divisores. Vamos ver agora o 9, tá? Quem são os divisores de 9? O 1, o 3 e o próprio 9, tá? Então, o 9 tem 3 divisores. Se você tem dúvida, não lembra mais como encontrar divisores de um número, você vai assistir as aulas anteriores. A aula sobre divisores de um número e a aula de critérios de divisibilidade, tá? Então, voltando aqui, divisores do número 10 é quem? É o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, o 10 tem 4 divisores, tá bom? O 1, o 2, o 5 e o próprio 10. O 11 tem quantos divisores? O 11 tem o 1 e somente ele mesmo, tá? O 11 não divide por nenhum outro número que dê resultado exato, tá bom? Agora, divisores de 12, quem são eles? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Olha só, o 12 tem mais divisores, tá? O 12 tem 6 divisores. Então, dependendo do número, quanto maior vai ficando os números, mais divisores eles vão passando a ter, tá bom? Então, aqui, temos esse aqui de 3, esse aqui tem 4, esse aqui tem 4, esse aqui tem 3, esse aqui tem 4, esse aqui tem 6. O 13 tem quantos divisores? Somente o 1 e o próprio 3, tá bom? Agora, vamos lá. Por que esse aqui ficou de cor azul? Porque o número 1 só tem um divisor, somente ele, tá bom? Os de cor vermelha são os números que têm dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá vendo? Os divisores do 2 é 1 e ele mesmo. Os divisores de 3 é 1 e ele mesmo. Os divisores de 5 é 1 e ele mesmo, tá vendo? Os divisores de 7 é 1 e ele mesmo. Os divisores de 11 é 1 e ele mesmo. E os divisores de 13 é 1 e ele mesmo. Então, de cor azul é o número que só tem um divisor. Quem que é ele? É só um, não tem mais outro não. Só tem o número 1 que possui apenas um divisor, é ele mesmo. Agora, o número 2 possui dois divisores, 1 e ele mesmo. O número 3 possui dois divisores, 1 e ele mesmo. O número 5 possui dois divisores, 1 e ele mesmo. O número 7 possui dois divisores, 1 e o próprio 7, ele mesmo. O número 11 possui dois divisores, 1 e o próprio 11. O número 13 possui dois divisores, 1 e o próprio 13. Existe mais números que possuem apenas dois divisores? Existe mais. Existe o 17, o 19. Então, existe alguns números que possuem apenas dois divisores. Tá bom? Agora, vamos
prestar atenção nos números de cor preta. Ó, o número 4 tem mais de 2 divisores. Agora eu não vou colocar, por exemplo, 3, não. Você vai fazer somente do 1, do 2 e mais do que 2. Tá bom? Porque vai ter 3, 4, 5, 6, 7, mais divisores. 3 divisores, 4 divisores, 5 divisores. Então a regra é essa. Existe só um número que tem um divisor, é o número 1. Agora, existe um número que possui apenas 2 divisores, que são esses daqui, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Nesses exemplos aqui são esses, tá? E agora temos os de cor preta, que possuem mais de 2 divisores, que é quem? O 4 tem 3 divisores, o 6 tem 4 divisores, o 8 tem 4 divisores, o 9 tem 3 divisores, o 10 tem 4 divisores e o 12 tem 6 divisores, tá vendo? Então a regra é essa, existe apenas um número que tem apenas um divisor e tem os números que possuem 2 divisores. Olha só, números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores. Números primos são aqueles que possuem somente 2 divisores. Então esses de cor vermelha são números primos, tá? Os de cor preta são números compostos. E o número 1 é o quê? Não é nada, não é nem composto e nem primo, tá vendo? Então, ó, definição. O que são números compostos? São números que possuem mais de 2 divisores. O que são números primos? São números que possuem apenas 2 divisores. Então, olha só, convém lembrar que o número 1 não é primo nem composto, pois ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, tá bom? Então, vamos fazer a separação aqui. Naqueles exemplos, lá tem lá o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. São os números primos, são os de cor vermelha, tá? O número 1 de cor azul, ele não é nada, nem primo nem composto. E os de cor preta é o 0, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12. São os números compostos, que possuem mais de 2 divisores. Vamos aqui para alguns exemplos. Olha só. Qual dos conjuntos é constituído somente de números primos? Desses daqui, ó, 2, 5, 9 não é primo, tá vendo? Então, letra A não é. Ó, 3 é primo? Sim. 7 é primo? Sim. 19 é primo? Sim. E 21 também, ou melhor, o 21 não é primo, então tá fora, tá? Aqui, o 2 é primo? Sim. O 7 é primo? É. O 11 também, o 17 e o 23 também. Então, portanto, a letra C, tá? Então, dessas opções aqui, a letra C, porque aqui temos números que não é primo, certo? Não é primo aqui, tá bom? Vamos aqui para o próximo exemplo. Exemplo 2, ó. Uma questão da Olimpíada de Matemática lá de São Paulo. Um número primo tem, vamos lá, letra A, nenhum divisor? Não, o número primo tem 2 divisores. Apenas um divisor? Também não, ele tem 2. Só 2 divisores? Sim, então, letra C, número primo só tem 2 divisores. Mais do que 2? Não, mais do que 2 é número composto, tá? Então, olha aqui, questão número 3, ó, exemplo 3. Sejam esses 3 conjuntos aqui, ó, conjunto A composto de números pares, conjunto B composto de números primos e letra C composto de números ímpares, tá? Vamos lá, a sentença verdadeira é 18 pertence ao conjunto A, o conjunto A é números pares, então 18, aliás, aqui tá falando que não pertence, tá? O Ezinho aqui é pertence, e o Ezinho cortado é não pertence. O 18 não pertence ao A, tá errado, 18 pertence ao A, então isso aqui tá errado, tá? O 15 pertence ao B, o B é números primos, 15 é primo? Não é primo. 17 pertence ao conjunto C, o C é conjunto dos números ímpares, tá? Então o 17 é o número primo, então o 17 não pertence, ou seja, tá aqui, ó, 17 pertence ao número, não pertence ao C, ou seja, o 17 não pertence ao número C, portanto, né, então tá correto isso aqui, né, que o 17 não pertence ao C porque o C é número ímpar, não é? E o 17 ele é o quê? Ele é um número, mas ele é primo, tá? E o 19, ó, 19 pertence ao B, o que é o 19? O 19 é o quê? O 19, B é número primo, tá? O 19, ele é primo, o 19, ele é primo, tá? Certo? Então, o 19 é primo. Então, o 17 ele é primo. Então, nós separamos aqui par, ímpar e primo, certo? Então, letra correta aqui, letra D, porque o 19 pertence ao conjunto B, que é os números primos. O 17 é o número primo, ele não pertence ao conjunto C, porque o C está considerando só os ímpares, mas os primos não está fazendo parte dele. Portanto, a letra correta é a letra D. Certo, galera? Fico por aqui e fui!